Bom dia, meu nome é Gisele, eu vou apresentar as melhorias do time tributário dos últimos 15 dias. A gente desenvolveu uma nova melhoria que é o cálculo do diferencial de alíquota quando o fornecedor é do Simples Nacional. Então, o que acontece? A gente, no recebimento da mercadoria, de uma nota fiscal de ativo imobilizado, uso e consumo, é colocado as alíquotas como se fosse uma empresa normal. Eu vou colocar lá 18% no meu estado de destino, vou colocar 12% no estado de origem, ele vai calcular os 6%. No nosso desenvolvimento, o que mudou? Antigamente, a gente exigia, para poder fazer esse cálculo, informar a base do ICMS, o valor do ICMS, para com que pudesse confirmar esse recebimento. Então, agora, quando o fornecedor é do Simples Nacional, o processo das alíquotas é o mesmo, só que a gente não exige mais que informe a base do ICMS. Quando confirmada a nota, a escrita gera observação do diferencial de alíquota, do débito e crédito, e gera os ajustes do débito e crédito como se fosse uma empresa normal, mesmo o fornecedor sendo do Simples. E é isso, obrigada. Eu vou apresentar as melhorias implementadas nos últimos 15 dias no RP BlueSoft. Bom, a primeira melhoria implementada é a contabilização de provisão para pedido bonificado. Nós criamos 2 mapas contábeis para receitas com acordo comerciais em bonificações imobilizado e bonificações para baixo de custo imobilizado. Antes nós só tínhamos os mapas contábeis não segregados para baixa de custo com imobilizado e vendas e consumo, e também tínhamos um que não alterasse o custo para venda, consumo e imobilizado. Nós criamos esses 2 mapas para melhorar a qualidade das informações, né? Onde o usuário vai poder obter as informações de forma segregada, né? Onde ele vai conseguir ver no mapa contábil tanto o de ativo como venda e consumo separado. Da mesma forma, o mapa contábil foi criado que não altera custo, ele vai ver separado imobilizado e venda e consumo separado. A nossa segunda melhoria se trata de conciliação do valor total do estoque e contabilidade. A nossa melhoria é uma nova ferramenta de conciliação de estoque com os movimentos gerados. A mesma tem como função a conciliação entre a movimentação gerada na ficha de estoque e a contabilização. Para isso é necessário que o usuário configure uma data de início de conciliação, onde o sistema irá consultar os saldos das contas contábeis vinculadas nos mapas, para adotar como saldo inicial, contábil e de estoque. As movimentações diárias das conciliações serão geradas com base nos movimentos de estoques de mercadorias, mercadorias para troca, mercadorias para uso e consumo, matéria-prima, embalagem, subproduto e produto acabado. Por exemplo, ao informar como data inicial de conciliação 2 de junho, serão apresentados os saldos de estoque e contábil do último dia de movimento. O usuário vai conseguir conciliar por loja ou lojas, por origem, e em casos diferentes apurados, o usuário poderá importar lançamentos contábeis, e isso ficará registrado. Pode ser lançamento por importação ou lançamento manual. O usuário poderá usar a ferramenta para buscar com e sem diferenças. E em havendo distorções no painel de saldos, quando o painel estiver vermelho, aponta a diferença, e quando estiver verde, demonstra que está conciliado. No caso de diferenças, a conciliação poderá ser realizada por dia, por loja e origem. Ao clicar no painel, você consegue enxergar abaixo, né, a conciliação por loja e por origem, e por lançamentos, referente a cada origem, onde o usuário vai poder clicar e verificar os seus detalhes. Vai ter um link, né, onde vai apontar esses detalhes e vai levar diretamente para o documento que foi originado ao lançamento contábil. E também todos os blocos de conciliação podem ser impressos no formato PDF e Excel. Assim o usuário vai poder extrair Excel, verificar o dia que houve a discrepância, né? Ele pode fazer um lançamento manual de importação, corrigindo exatamente aquele dia que teve essa diferença. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos módulos comercial e operações. Bem, a primeira melhoria a demonstrar é a recusa de notas de remessa em garantia. Então, antes, quando era emitida uma nota de remessa em garantia, não havia a opção de fazer a recusa dela. Então, nós incluímos essa opção agora. Então, o nosso cliente poderá fazer a recusa desse tipo de nota também. Outra melhoria que criamos foi a parametrização para o impedimento de emissão de nota de devolução no ato do recebimento. Então, esse é um parâmetro que deve ser usado por clientes nossos que estão no processo de implantação
e eles ainda emitem notas fiscais fora do nosso RP. Então, nesse cenário, não se deseja que sejam emitidas notas de devolução pelo RP, exatamente porque elas são emitidas fora do RP. Então, nesse cenário, o nosso cliente poderá implementar parametrizar o sistema para impedir que as notas sejam geradas pelo RP. Então, nesse cenário, tanto no recebimento de notas, qualquer tipo de nota que tenha a possibilidade hoje de fazer uma devolução no ato do recebimento, se esse parâmetro estiver habilitado, não será possível prosseguir se tiver devolução pendente. Outra melhoria que realizamos foi a impressão simplificada do pedido, a inclusão de datas de entrega prevista e agendada. Então, na impressão simplificada do pedido, incluímos dados de data de entrega e data de entrega prevista e agendada, ok? Então, por padrão, assim como já faz hoje no pedido completo, no simplificado também serão demonstradas essas duas datas. Na importação da cotação de faltas, incluímos mais uma validação para códigos repetidos. Então, recentemente incluímos essa melhoria, né, de importação de planilha para o preenchimento de cotação. Então, mas nesse cenário onde o código acabava se repetindo, por algum motivo, o código estava repetido na planilha, não era validado pelo sistema essa situação. Então agora, quando tiver repetição do código, indicando provável duplicidade de informações, a planilha não vai ser importada. Então aqui no ambiente do nosso cliente, quando ele fazer a importação e houver produtos nessa situação, vai ser informado para ele quais são os produtos. Aqui no ambiente do representante, também a mesma coisa, são informados os produtos que estão repetidos na planilha. Bem, outra melhoria que fizemos na cotação de faltas é a prévia de apuração. Então, antes no sistema era necessário, não havia uma prévia de apuração para que os nossos clientes pudessem ver antes de gerar os pedidos quais eram os ganhadores da cotação. Então, ele simplesmente gerava o pedido e depois que o pedido estava gerado, ele poderia ver quem foi que ganhou a cotação em determinados itens. Então agora, na cotação de faltas, antes de gerar o pedido de compra, será possível também fazer a apuração prévia dos ganhadores, onde será possível definir um critério de desempate, que pode ser o maior prazo de pagamento, que é o padrão, ou o menor prazo de entrega, e, diante de outros fatores ainda não analisados pelo RP, o nosso cliente poderá até mesmo alterar o ganhador manualmente, né? Então, só explicando que o botão apurar ganhadores e gerar pedidos, que é o atual que nós temos no RP hoje, ele permanece com o mesmo funcionamento. Nós não mexemos neste botão. Entretanto, a única diferença é que agora ele terá uma permissão específica para ele. Então, foi criada uma permissão que é gerar pedido a partir da cotação, permissão 2862. Mas agora, além do botão atual de apurar ganhadores e gerar pedidos, teremos também a prévia de apuração, que também terá uma nova permissão específica para isso, que é o 1864, gerar prévia de apuração antes de gerar pedidos de compra. Essa aqui é a tela da prévia. O nosso usuário, o nosso cliente, no caso, ele terá que escolher o critério de desempate antes de fazer a apuração. Esses critérios vai ser maior prazo de pagamento ou menor prazo de entrega. Escolhendo, ele clica em apurar e o sistema ele vai fazer a apuração dos ganhadores, levando em conta, em primeiro lugar, o menor preço. Então, o menor preço é quem vai definir qual é o ganhador do produto. Em segundo lugar, ele vai olhar o critério de desempate. Então, em caso havendo um empate nos preços entre um ou mais fornecedores, o critério que foi escolhido pelo nosso cliente é que vai ser considerado como segundo parâmetro para a definição do ganhador. E em terceiro lugar, o critério de desempate que não foi escolhido pelo nosso cliente é que vai ser considerado como um terceiro parâmetro para desempate. Então, nesse exemplo primeiro aqui, o nosso cliente escolheu maior prazo de pagamento. Então, primeiro ele vai olhar o menor preço, né? Aquele que ganhar no menor preço, se tiver empate, é um maior prazo de pagamento, que foi escolhido pelo nosso cliente. E em terceiro, se persistir o empate, o menor prazo de entrega.
Aí no segundo exemplo, foi escolhido o menor prazo de entrega. Então a única diferença aqui é que o segundo parâmetro de desempate é o que foi escolhido pelo nosso cliente, que é o menor prazo de entrega, e depois maior prazo de pagamento. Então, ao aplicar em apurar, o sistema vai gerar a prévia de acordo com o critério que foi escolhido. E a partir desse momento, o botão apurar será substituído por gerar uma nova prévia, para ser usado caso o nosso cliente deseje, por exemplo, gerar uma nova apuração prévia baseada em outro critério. Então aqui na grid, na tela que vai demonstrar a apuração, os produtos serão agrupados por ganhadores. Então, nesse primeiro produto, a cerveja foi vencido, o fornecedor que venceu, o ganhador, foi esse Rino australiano. E os outros dois produtos foram, o vencedor foi esse fornecedor de linha Indy. Nós temos também o botão de observações, que vai demonstrar todas as observações que foram cadastradas pelos nossos representantes, pelos representantes desses fornecedores. E aqui, caso o nosso cliente deseje alterar o ganhador, será necessária uma permissão específica, que é o 2863, alterar manualmente o ganhador da apuração prévia de cotação. Então, no combo de alteração, a partir de um clique duplo, né, será possível alterar, né, e será possível visualizar o preço que foi cotado para cada um dos fornecedores disponíveis, o prazo de pagamento e de entrega, para que o nosso cliente tenha os parâmetros para tomar a decisão do ganhador. Então, assim que o ganhador foi alterado, ele será sinalizado na cor vermelha, mas o nosso cliente poderá reagrupar os produtos através do botão reagrupar produtos, e aí os produtos serão reagrupados por ganhadores conforme a alteração que foi realizada. Bem, é importante frisar que essas alterações elas serão perdidas caso o nosso cliente clique em gerar nova prévia, porque novos ganhadores serão gerados, então as alterações serão perdidas. Bem, uma vez encerrada a análise da prévia, então o nosso cliente desejar criar os pedidos de compra, ele deverá definir as informações para o pedido, que são o tipo de produto, se é somente unitário, somente caixa ou todos, e se vai usar a sugestão de compra, opções que hoje nós já temos na cotação e está transferido aqui para essa parte também. E aí, se ele quiser criar os pedidos, ele define esses parâmetros e clica em gerar os pedidos. Então, na sequência, os pedidos serão gerados e demonstrados para o nosso cliente. Com a geração dos pedidos, a cotação é encerrada. Então, nesse status, muitas funções ficarão desabilitadas. Por exemplo, o botão apurar e gerar, apurar ganhadores de gerar pedidos ficará desabilitado enquanto a apuração estiver encerrada, né? Lembrando que ela pode ser reaberta e aí os botões voltam a ficarem ativos. Na prévia vai ser demonstrado como ficou a prévia, mas os botões também ficarão desabilitados para alterações porque a cotação está encerrada. No ícone de ocorrências nós vamos demonstrar tudo o que aconteceu em relação à prévia. Então, quando ela for gerada novamente, com um novo critério, quando um usuário fizer a alteração manualmente, e assim sucessivamente. E é isso, obrigado. Bom dia a todos, eu vou apresentar as melhorias e novidades realizadas pelo time financeiro nesses últimos 15 dias. Uma das melhorias que fizemos foi a criação de API de consulta de saldo em aberto de cheque, em aberto por CPF ou CNPJ. A gente fez esse desenvolvimento para contemplar a integração com a Infocards, quando a Infocards, o nosso parceiro, não tiver o CNPJ cadastrado na base deles. Então, eles vêm na nossa base, consultam o saldo em aberto de cheque do CPF e retornam validando qual que é o limite de crédito que o cliente tem na Infocards. A outra melhoria que fizemos foi referente à conciliação de cartões, onde a gente vai passar a validar a data da venda para fazer a conciliação de todas as parcelas. Antes, a gente recebia essa data da venda, mas a gente conciliava a parcela pela data da previsão de crédito. Então, sempre ficava as parcelas em aberto. Então, agora, quando a gente receber o arquivo de conciliação, a gente vai fazer a conciliação num bloco só, contando com a data da venda como um parâmetro. E é isso. Obrigada.
Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas desses últimos 15 dias. E a primeira delas foi a inclusão da forma de pagamento no cadastro de clientes para venda de nota fiscal. Então, hoje no sistema isso está praticamente padrão, como boleto bancário, mas a gente no cadastro de cliente habilitou para escolher qual é a forma que será mais será útil para o cliente que vai receber esse pagamento. Então, na aba cliente, dados de cobrança, então tem essas duas novas opções, forma de pagamento de vendas e das devoluções de vendas também. Então, nesse caso, também as devoluções. Então, os módulos que fazem parte desse tipo de pagamento são esses módulos que serão habilitados para a escolha dessa forma de pagamento, que é o pedido de venda balcão, venda cliente comum, venda cliente via WMS, para quem utiliza hoje a logística, e as devoluções de venda cliente. Então, as devoluções ele vai olhar para aquele tipo que foi escolhido no cadastro e os outros módulos também. No roteiro de entrega, a gente foi feita uma melhoria no sistema para agora poder fazer o roteiro para mais de uma filial. Então, atualmente é possível fazer um roteiro apenas para uma loja. Então, há cenários que o cliente precisa fazer um roteiro selecionando mais de uma filial. Então, nesse exemplo aqui, na hora de selecionar os pedidos, são listados pedidos de mais de uma filial. Nesse exemplo, temos da loja 1 e loja 4, filial 1 e filial 4. Então, é possível selecionar mais de um para incluir nesse roteiro de entrega. Então, aqui, na inclusão dos pedidos dentro do roteiro, vemos que incluímos o pedido da filial 1 e filial 4 para a mesma entrega. Na consulta dos roteiros, serão listados quais filiais fazem parte daquele roteiro. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a filial 1 e 4 para o roteiro 2733, ou, caso se for só uma filial, será listado só a filial que está naquele roteiro. Com base na última review que nós mostramos o cadastro de produtos comissionados, criamos o ranking de vendedores. Então, isso é com base no Venda Online. Todos os produtos que são vendidos, que estão vinculados a um vendedor, que é um produto comissionado de balança, nós criamos um painel para acompanhamento dessas vendas. Então, é necessário selecionar a loja. Caso o usuário tenha só a loja em específico cadastrada, será só listada essa loja dele. Nesse exemplo aqui, nós temos um selecione, que ele pode selecionar a loja. Então, aqui tem um exemplo das informações que serão listadas com base no Venda Online. Então, nesse caso, eu selecionei a loja 2, os vendedores que estão vinculados com os produtos comissionados, as quantidades vendidas, então ele vai ordenar sempre a quantidade vendida, listando a maior quantidade em primeiro lugar. No lado, temos as informações de hora, que é a hora que está subindo os cupons, o total de vendas, que no caso, o total de cupons vendidos, o total de itens vendidos, a quantidade de total de venda, e na parte inferior nós temos os ECFs habilitados e a quantidade de cupons que passou em cada ECF. Nós também colocamos a opção de visualizar essas informações em tela cheia. Então, se o usuário habilitar essa opçãozinha aqui que fica na parte superior, ele oculta todos os menus e fica só aberta a tela em si. Então, caso ele quer deixar essa tela só visivelmente para ocultar toda a tela inicial do computador, fica exibindo essa página automaticamente inteira na tela. E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é Matheus, vou apresentar as novidades e melhorias do módulo do BI-WSoft. Nós fizemos algumas adições aqui no Trusted Advisor. Nós estamos adicionando aqui informações relativas a duplicatas de pagamento e de recebimento. Então, agora a gente consegue mostrar, de acordo com o parâmetro definido pelo cliente, quais são as duplicatas que estão vencidas e que estão a vencer dentro de um determinado período, ou ainda exibir todas as duplicatas existentes. Nós mostramos aqui uma evolução diária, também de acordo com o prazo estipulado pelo usuário. Então, um exemplo aqui de duplicatas vencidas, de acordo com a data de vencimento, quantas duplicatas eu tenho dentro de um determinado período. E mostramos alguns detalhes dessas duplicatas, como data, o número dela, a loja, o valor. Nós estamos exibindo também produtos com margens negativas. Então, nós temos uma aba que é exclusiva para isso. De acordo com o filtro de loja, nós mostramos a quantidade de produtos e uma tabela mostrando todos os itens
que estão atualmente com margem negativa dentro dessas lojas. Temos ainda comparativos e análises preditivas entre períodos mensais dos últimos anos. Então nós falamos sobre lucro bruto, lucro líquido, valor total de vendas, valores de vendas apenas com promoções, valores de vendas apenas com preços regulares, quantidades de produtos vendidos, SKUs distintos, ticket médio, clientes enriquecidos, quantidade de colaboradores, colaboradores por sexo e valor da folha de pagamento. Então nós exibimos aqui algumas colunas onde nós mostramos como as métricas estavam nos 2 anos anteriores e no ano atual. Então, por exemplo, eu consigo mostrar aqui a quantidade de valor vendido no ano de 2017, realizando um comparativo com o ano de 2018, 2019 e assim sucessivamente. O gráfico de linhas ele representa a análise preditiva. Então, quanto que nós temos? Apenas na linha azul escuro, nós mostramos todo o valor que nós já temos vendido ou comprado, depende da métrica selecionada pelo cliente. E a parte em azul claro está fazendo aí uma análise preditiva, de acordo com as vendas realizadas anteriormente, a probabilidade de valor de venda é X ou Y, de acordo com a exibição do gráfico. Além disso, nós adicionamos dentro do dashboard de funcionários um diferencial por cento de custos. Então agora dentro do dashboard vocês conseguem visualizar, por exemplo, quantidade de funcionários ativos por cento de custo, com vários dados dos colaboradores exibidos em tabela. Adicionamos ainda um filtro do qual nós consideramos inconsistências, por exemplo, funcionários que estão sem data de nascimento no cadastro, funcionários que estão sem salário cadastrado e sem data de demissão cadastrada. Então, algumas possíveis inconsistências para o cliente poder verificar aí. Mostramos também aqui a evolução de total de salários e quantidade de funcionários, isso tanto pela função do colaborador quanto pelo centro de custo dele. As linhas verdes representam os valores totais de salários, então as somas dos salários naquele centro de custo ou daquela função, e as linhas azuis representam a quantidade de funcionários existentes. É isso. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Andréia, vou apresentar a melhoria dos últimos 15 dias no módulo de e-commerce e o Cosmos. Atualização de produtos pelo Cosmos, o campo foto. Hoje é possível atualizar várias informações dos produtos através do Cosmos. Ao realizar os filtros da tela de atualização de produtos, caso tenha alguma diferença entre o RP e o Cosmos, ela será demonstrada para que o usuário avalie se deseja considerá-la ou não. A melhoria foi realizada para que o campo foto passe a ser considerado nessa avaliação como segue abaixo. Então tem 2 exemplos aí no Cosmos. Então, por exemplo, esse produto rabanete, ele tinha uma imagem, foi alterado no Cosmos para uma outra imagem. Ao gerar a busca no RP, aparece a imagem nova como sugestão, para que o cliente avalie se deseja ou não realizar essa atualização. Essa alteração ela pode ser em lote ou individualmente, conforme os botões existentes na própria tela, de desmarcar, alterar, tudo mais. É isso. Obrigado.